Você já passou um aperto em campo sem ter aquela traquitana necessária para fazer a manutenção? Vou mostrar para vocês hoje o meu kit do desespero. Ah, esse aqui é top. Assista o vídeo. Salve, guerreiros, aventureiros, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Maragato, aventureiro aqui do Rio Grande do Sul. Eu pratico trekking e expedições. Eu estudo sobrevivência e sou fã do bushcraft. Ou seja, eu amo a vida mateira. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o que eu chamo de kit do desespero. Vocês vão achar ele bem interessante e ele pode se tornar bem útil numa questão de perrengue. Eu tenho um querido amigo há pouco tempo, coisa assim de 40 anos. Ele é mecânico. E um tempo atrás eu fui na oficina dele ver um negócio para o meu carro e ele disse que teria que ver na caixa do desespero. Essa situação me marcou. E eu fui descobrir o que era a caixa do desespero. No caso dele, que é uma oficina grande, é uma caixa onde tem tudo que é tipo de traquitana, tá? Para a situação do trabalho dele. Como nada se cria e tudo se copia, tá? Quando eu comecei a ir para o mato, eu ia de galera, nós tínhamos o hábito de carregar tudo que era tranqueira junto. Até Durepox. Uma vez um colega levou. Eu ri dele, disse que ó, isso vai secar na tua mochila e a gente paga pela boca, né? O meu cantil, aquele que vocês conhecem, ele quebrou o gargalo e daí o meu amigo tinha a Durepox para fazer a manutenção. Certo? Então, tem algumas coisas que a gente carrega que elas são interessantes. Vou mostrar para vocês. Claro, eu copiei a ideia do meu amigo, somei com algumas experiências que eu tinha, tá? E hoje o meu kit do desespero, ele é menor. Ele era menor que isso. Só que eu tirei algumas coisas de uns kits e coloquei aqui, tá? Porque ele se tornou completão. Logo, é um pouch, tá? Aquele estilo mais militarizado. Ele tem passador de cinto, tem sistema mole. Muito bom mesmo. Vamos lá, primeiro item que eu tenho. Uma coisa que eu achava até um tempo atrás meio... Como é que eu vou explicar para vocês? Não vou dizer meio Nutella, mas é meio sem sentido. Até que eu usei, um de boa qualidade e gostei. Um multitool. Ele tem diversas ferramentas, inclusive lâmina e serra. Tá, esse aqui tem, se não me engano, 16 funções. Presente de um querido amigo, Olímpio. Grande abraço. Esse aqui eu guardo com o coração. Tá. Segundo item, vocês vão ter uma cordinha aqui. O que será que é isso, né? É um afiador, muito bom, pequeno, compacto, efetivo, duas faces diamantadas, tá? Funciona muito bem. Minhas lâminas sempre vão afiadas a campo, mas caso seja necessário, tem esse pequenininho aqui que faz a função. Indico, tá? Existem diversos tipos de afiadores e tal. Esse aqui eu curti ele porque ele é pequenininho, certo? Compacto e leve. Então acho que vale a pena carregar. Vamos para a parte interna. Já vou dizer de antemão para vocês, eu estava fazendo uma revisão dos meus kits hoje, pois eu estou saindo em expedição em janeiro. Tinha um produto, um item que era para ter no meu kit que ele venceu, secou, não sei, acho que por causa do calor, sol, não sei, tá? Que é o reparo do meu colchão inflável. Então ele não está no kit, eu já pedi para comprar outro. Então esse item eu carrego aqui. Tem gente que não gosta de usar o colchão inflável. Eu uso um isolante inflável muito bom, mas não custa carregar o reparo, né? Porque se furar, tá feito o BO. Então eu aconselho a carregar. Vulgarmente chamado de enforca-gato. Cara, eu não gosto desse nome, tá? É vulgarmente também chamado de braçadeira Hellermann, só que a Hellermann na realidade é uma marca
Isso é uma cinta tipo lacre. Cara, isso aqui quebra um galho no mato sem tamanho. Então eu carrego ali. Aqui tem quatro, meia dúzia. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, para arrumar uma vareta numa barraca, sei lá. Não custa, tá? Bem livianinho e não dá para adaptar na natureza. Fica a dica aí, eu acho que vale a pena, tá? Dá para arrumar mochila, enfim, utilidades mil. Outro item, aquela velha caixinha do Tic Tac. Por fora aqui, diversas ligas de borracha. Isso aqui é um item também que eu não acho ruim carregar, porque ela serve para amarrar as fitas da mochila. Quando as minhas, se vocês prestarem atenção, as fitas de todas as minhas mochilas são presas com esse tipo de liga aqui. Câmera de ar cortada fininho, tá? Ela serve tanto para amarrar coisas, como ela é uma ótima isca de fogo. Então eu tenho em diversas partes da minha mochila, eu vou ter essas ligas, porque se ela arrebentar eu tenho backup. E aqui dentro eu tenho meu kit de costura. Tenho aqui linha, 3 agulhas, sendo que 2 são parruda, porque para fazer a manutenção numa calça é ruim o cara andar com calça rasgada, coisa assim. Então um kit de costura, tá? É um bizu fantástico, não dá para sair sem. Outro item, outra caixinha de Tic Tac. E aqui eu tenho meu kit pesca. Cara, eu não uso, tá? Eu nunca consegui parar para pescar, eu não domino a arte da pesca. Mas aqui eu tenho 30 metros de linha, tenho os anzóis, tá aqui. Se um dia for necessário, tá, pescar, eu vou tentar. E qualquer coisa, a linha serve para um monte de coisa, para fazer um alarme de perímetro, fazer a manutenção de uma roupa com o kit costura. Ele é livianinho, eu devo ter aqui uns 15 anzóis, tem algumas boias, chombadinha, bem completinho. Não sei pescar, mas eu carrego ele. Esse aqui vocês já conhecem, a cola gel. Essa aqui é a mesma que vocês viram no vídeo passado. Ela trabalha em paralelo com o reparo do meu colchão, tá? Já aconteceu de um colega pegar um isolante térmico 0 bala, de uma marca famosa, e ele não estava furado, ele estava rasgado, tá? E o meu reparo conseguiu dar para ele uma noite de sono quase agradável. A cola gel vai servir para uma porrada de coisas, tá? Eu gosto de usar sempre a gel. Ela vai te salvar um calçado, vai fazer um reparo na barraca, enfim, tá? Acho que vale a pena carregar. Outro item, um isqueiro. Claro, né? Vai que o cara precise. E aqui o gatilho dele está preso também com uma liga de borracha. Eu não me importo de usar o rosa, para mim é até vantagem. As cores claras ajudam a gente ver. Contra a luz a gente percebe o quanto de gás que tem dentro. Eu já prefiro o rosa, porque daí ninguém me rouba, tá? Cores vibrantes, quando elas caírem na areia, na mata, fica mais fácil de achar. Acho que vale a pena usar sempre cores vibrantes, tá? Rosa, laranja, vermelho, enfim, a critério de cada um. Eu uso o rosa. Uma curiosidade, eu prendo o gatilho do isqueiro com a liga de borracha, certo? Tem alguns que usam aquela abraçadeira, a cinta lacre. Só que quando é feito o corte no excesso da cinta, fica uma rebarba. Aquilo é uma navalha, Então eu particularmente eu não curto usar, tá? Eu prefiro a liga de borracha. Mas enfim, como eu disse, eu uso muito no meu trabalho, já me cortei muito com aquilo ali, funciona, tá? Realmente funciona. Só que a liga de borracha segurando o gatilho eu acho mais seguro, pois cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, vocês sabem disso. Outro item que eu carrego no meu kit do desespero, que o nome já disse, é desespero, né? Eu não tenho o que fazer, eu preciso resolver. Um microcabo, tá? Todos os meus equipamentos USB, eles são USB-C, tá? Então eu deixo ele dentro do meu kit do desespero, pois se eu ficar... Já me aconteceu, agora na travessia do Litoral Sul, meu cabo original quebrou.
eu levei um paralelo que estava com defeito. E o cabo do power bank, eu derrubei ele da prateleira da minha barraca e ele também ficou com mau contato. Deu um monte de problemas juntos, claro. Vamos acreditar na lei de Murphy. Então o microcabo, ele vai ao menos te suprir uma necessidade básica, assim, de carregar um telefone, uma lanterna, alguma coisa. Então acho que não custa estar ali, certo? Esse aqui também é bizu. Outro item muito interessante. Esta micro lanterna, essa que eu ganhei de um amigo, e a durabilidade dela é absurda. É 4 ou 5 horas, se não me engano. Um amigo meu me pediu uma referência, a gente catou na Shopee, compramos algumas e as que ele comprou, ela dura cerca de 1h20. Comprar na Shopee é complicado. Quando eu fui fazer uma comparação entre as minhas e a que ele mandou para mim e essa aqui, eu constatei que essa aqui é bem mais pesada. Então eu acredito que a bateria seja diferente. Mas, claro, 1h20 de iluminação é bastante coisa. Essa aqui é interessante, pois ela tem a traseira magnética, ela tem um ímã ali, então pode pendurar. Se for o caso, pode espetar uma lâmina, alguma coisa ali e deixar ela fixada. Ela tem um mosquetãozinho aqui para prender em qualquer coisa. Tem um olhal aqui para prender numa corda, caso seja necessário, tá? E tem um furinho aqui embaixo para colocar um suporte, esse de botar a câmera, o telefone, sei lá o que é isso. Eu acho essa lanterninha muito top. Carrega o USB, o cara liga no power bank, tá salvo. Mas essa aqui vai no kit do desespero. Então se tiver empenhado total, eu tenho essa aqui sempre carregada, pronta para me ajudar. Passando para lembrar também que essa linda blusa também é da BRK. Então a linha da BRK é muito diversa. Tá? Tem muitas estampas bacanas. Tem a BRK Fishing, BRK Agro e a linha Adventure. E ela tem o fator UV 50+. Tá? Eu estou usando, super aprovei, porque ela é extremamente confortável, tá? Bonita. Fica a dica. Esse aqui vocês conhecem, né? O meu arame de inox. Cara, esse arame é fantástico. Ele serve para fazer 1.300.000 coisas. Só que para cortar ele é bem nojento. Foi um dos motivos cujos quais eu adotei o Multitool. Tá? Só que tem que ser de boa qualidade, pois ele é muito duro. A gente foi fazer um corte com um Multitool de marca. É uma marca de renome, tá? Mas ele fez dente. Então aconselho, se for usar esse tipo de material, ter um Multitool de boa qualidade. Isso aqui serve para pendurar, para fazer amarra de churrasqueira, botar panela no fogo. Eu já costurei alça de mochila com isso. Então acho que vale a pena, certo? Aqui, esse aqui deve ter uns 5 metrinhos aqui, só para bonito. Deixa ali, tá ali no kit do desespero, vai que, né? Tá ali. Há um tempo atrás um amigo me mandou, foi lá em casa me levar. Ele achou muito interessante, ele gosta muito de comprar na Ali. Eu não tenho sorte de comprar na Ali. Não tenho. Se eu comprar uma faca, eles vão me mandar um tijolo e eu vou ser taxado ainda. Então eu desisti. Ele me mandou esse dispositivo aqui, que serve para guardar o isqueiro dentro. Ele fica impermeável. Realmente ele funciona, eu testei, ele funciona. Sendo que vocês vão ver que eu tenho backup, tá? E esse kit ele sempre fica bem protegido. E como ele é impermeável, eu aproveitei para guardar isca de fogo dentro. Eu tenho aqui a minha isca Oconcur, tá? Que é estopa com vaselina. Tem um videozinho aqui no canal sobre ela. É o tipo de isca que mesmo encharcada ela pega fogo. Mas eu guardo nesse recipiente aqui. Também cheio de ligas de borracha. E abaixo das ligas de borracha eu tenho silver tape. A silver tape é uma coisa que não dá para ser improvisada na natureza. Acho que vale a pena. Tá? Pode ser tubinho de Cebion também. Aquele de M&M's também funciona muito bem. Tá? Só que esse aqui eu acho porque ele é pequenininho, ele é compacto e ele cabe direitinho no kit, eu adotei esse. Eu carrego 3 itens nele, tá? E ele não ocupa espaço. Então acho que vale a pena. A boa e velha pederneira. Tá? Esse aqui é o backup do backup do backup. Essa aqui tá 0 bala. Nunca foi usada.
Lembrem-se que quando forem usar, tem que raspar essa tinta preta que tem aqui, porque senão isso aqui é uma proteção, senão não sai a centelha. Então eu carrego a pederneira porque ela pode suprir o cara em diversas situações, até se eu molhar o isqueiro, né? Então a pederneira está aqui, não me importo de carregar ela. Gosto de usar a pederneira, realmente eu gosto, tá? Mas que eu tenho no meu kit fogo, eu tenho um kit parrudo, vocês já conhecem, mas nesse kit aqui, nessa situação ela vai, certo? Cordame! Esse aqui é um bem fininho, mas muito resistente. Isso aqui é de pesca. E 2 mosquetõezinhos. Bem simplesinhos, mas pro que eu uso isso aqui, eles me servem. Vocês vão entender que esse aqui é só para fazer amarração ou para o uso principal, que vocês já vão saber. Porque ele, por ser muito fino, apesar de ser resistente, ele é muito incômodo de estar puxando. Ele chega a cortar a mão se vacilar. Mas esse cara aqui trabalha em conjunto com um outro dispositivo, que vai ser o último da minha lista, e vocês vão ver que tem finalidade de carregar. E o meu último item do kit do desespero, tá, é uma coisa que eu sempre me incomodo com a patroa, porque eu roubo dela, que trabalha em conjunto com aquele cordame, tá? Aqui no sul nós chamamos de prendedor de roupa, tá? Sempre que eu vou acampar, eu perco 1 ou 2 ou 3, então a patroa tá sempre brava comigo porque eu perco. Tá? Então para que eu uso aquele cordame ali? O motivo principal de eu carregar ele, eu faço um varal. Tá? Quando eu vou fazer uma expedição longa, eu levo 2, 3 camisas. Enquanto eu uso uma, a outra eu lavo. No final do dia eu lavo a camisa suja e coloco no varal. A gente tem que lavar cueca e meia, né? Camisa, cueca e meia, senão cai pedaço. E alguns pedaços não seria interessante a gente perder. Caso ela não seque, eu tenho a backup. Tá? E eu sempre tenho uma terceira roupa que seja para dormir, caso esfrie. Mas aquele cordame ali de 12 metros, então eu posso esticar as minhas roupas, coloco a toalha para secar também. E geralmente, tá, quando tem alguma broderagem junto, alguma parceria junto, tem espaço para eles colocarem as deles. Eu curto corda grande, tá? E eu não ia cortar aquele cordame porque ele é muito bom. Então eu deixo ele daquele tamanho ali que dá para amarrar bem nas 2 pontas. Os mosquetões seriam para fazer as laçadas caso seja necessário. E eu carrego meia dúzia desses caras aqui. E gente, sem pregador de roupa em campo é um problema, tá? Eu gosto muito de fazer travessia de praia, tá? O vento que dá na praia é uma coisa absurda. Então se o cara bobear, o cara fica sem roupa. Então o prendedor de roupas faz muito necessário. Agora que eu mostrei para vocês o meu kit do desespero, vocês entenderam por que eu desespero, que a gente só vai mexer nele quando a gente estiver, tá, no problema total. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês levam, o que levariam, o que deixaram de levar. Porque ninguém é dono da verdade absoluta. E estamos aqui para aprender um com os outros, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Participe dos comentários, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Isso nos motiva a continuar esse trabalho que a gente curte tanto fazer, cada vez mais, por sinal. E lembre-se, nada é de imediato. Então, um passinho de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez. Um beijo do gordo e até a próxima, se Deus quiser.